Boa tarde, bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Desidério Peron, da revista Insieme, e me sinto honrado pelo convite para mediar esse webinar, organizado por um grupo de estudos de advogados italo-brasileiros e italianos, dedicados às causas da cidadania italiana por direito de sangue ou não. Esta é uma transmissão bilíngue que está sendo emitida em português, com a tradução simultânea de Patrizia Cavallo para o italiano, com o apoio técnico de Lucas Chandon. O material em italiano está sendo veiculado nos canais YouTube e Facebook da revista Insieme. O material em português, mas também em italiano, através da plataforma Zoom. Durante os próximos 90 minutos, procuraremos aqui analisar os efeitos atuais de um ato do governo provisório da República Brasileira do distante 14 de dezembro de 1889, que declarou brasileiros todos os estrangeiros residentes no território nacional, naquilo que se convencionou chamar de a grande naturalização. Criticada pelos principais países europeus, inclusive pela própria Itália, essa grande naturalização passou a ser invocada quase 200 anos depois pela advocacia do Estado italiano para, sem sucesso, pelo menos até aqui, tentar negar a cidadania iuris sanguinis perante os tribunais italianos. Até que uma sentença a acolheu, negando assim a pretensão de um ítalo-brasileiro com base na grande naturalização. O fato passou a gerar preocupação no meio jurídico ítalo-brasileiro, que se mobilizou na busca de argumentos à luz da história e do direito internacional, para embasar a argumentação contrária à tese defendida pela advocacia do Estado italiano, que, na quadra atual, contraria, inclusive, decisões antigas da própria justiça italiana. Feliz ou infelizmente, os processos que estavam com audiência marcada para amanhã em Roma foram adiados. Sem que o assunto deva constituir motivo de alarme, mantém-se, entretanto, a preocupação de que a decisão de primeiro grau venha a se repetir, contribuindo, assim, para uma eventual jurisprudência contrária à pretensão de milhares de ítalo-descendentes, cujos ancestrais, principalmente esses que chegaram no Brasil antes daquele 15 de novembro de 1889. Falarão sobre o assunto nesse webinar pessoas diretamente envolvidas em causas da cidadania italiana aqui no Brasil. Os advogados Silvia Contestabile, da Itália, Cláudia Antonini e Cristiano Girardello, ambos do Brasil. O sociólogo e especialista em genealogia Daniel Tadoni, conforme foi anunciado, também participaria, mas à última hora ele ficou impossibilitado de participar por urgentes problemas de saúde na família. Lembro que, ao final, serão respondidas perguntas que nos forem encaminhadas durante este webinar. Eu passo agora, então, incontinenti a palavra ao advogado Cristiano Girardello, que, além de sua análise sobre as decisões judiciais italianas em relação à grande naturalização, em especial sobre a sentença da sezione Persona, Famiglia e Minorenni, suprirá, em parte, o conteúdo sobre o qual falaria Tadoni. O advogado Cristiano Girardello, é mestre em Direito pela Universidade de Minas Gerais e é autor de extenso estudo sobre a matéria que foi publicado agora recentemente na edição deste mês da revista Insieme. Com a palavra, então, o advogado Girardello. Boa tarde. Peron, nós só vamos fazer uma pequena inversão. A Cláudia vai introduzir o tema e a Silvia vai dar o panorama italiano. Eu vou ficar por último na ordem de falas,
Então, agradeço suas palavras e a apresentação, mas eu vou repassar para a Cláudia, nós vamos fazer essa inversãozinha. É necessário, então, que eu diga que a Cláudia é também advogada, a Cláudia Antonini, ela se ocupará de aspectos sociopolíticos decorrentes desse novo horizonte aí que se funde com as já conhecidas manobras consulares obstrucionistas para negar ou dificultar o reconhecimento da cidadania italiana iuris sanguinis, a esta que é a maior comunidade ítalo-descendente de todo o mundo. Além de advogada, a Cláudia Antonini é tradutora pública juramentada e, juntamente com seu colega Cristiano Girardello, é organizadora desse webinar. Obrigada, Peron, Cristiano, Silvia, uma boa tarde a todos no Brasil, boa noite a todos na Itália. Eu gostaria de iniciar por aquilo que está no coração aqui de nós todos aqui, italo-descendentes que compomos essa mesa. Eu gostaria de iniciar com a leitura de um pequeno trecho que a seguir eu vou comentar. A ideia da Itália mãe de vê-la, conhecê-la, tocá-la, na forma de um passaporte ou um certificado de cidadania, enfim, de tê-la como mãe protetora e espiritual, de ser reconhecido como filho, o poder dizer, eu sobrevivi, eu carrego teu sangue nas veias, pronuncio palavras do teu idioma que guardo no meu coração como um código secreto para que identifiques o teu filho que tem saudade. Esta ideia, este desejo, representa ainda, ou cada vez mais, uma longa e tumultuada espera. Temos saudade da nossa própria história, dos ancestrais, cujo rosto não conhecemos, mas o DNA, no nosso sangue, nos registra italianos. No subconsciente, guardamos a imagem da mãe que chora ao ver o filho partir e nunca mais voltar. Mães que morreram na Itália chamando os filhos pelo nome. A elas ressoou o consolo de saber que, pelo menos, um nome eles trouxeram, já que a maioria deles era de analfabetos. A ideia de retornar ao país de origem ou de ser reconhecido como cidadão italiano permanece como um sonho que representa o resgate das perdas, dos sofrimentos e do afastamento brutal da pátria mãe. Nós parecemos árvores podadas. Na memória falta um pedaço. Herdamos um vazio nostálgico, um misto de dor e curiosidade. Herdamos a missão de resgatar a memória de uma história que não foi escrita e nem reconhecida, mas que para nós foi dita e por isso nos é sagrada. Hoje, entretanto, o descendente, quando procura o reconhecimento da sua cidadania, encontra dificuldades e barreiras maiores do que o oceano que trouxe seus ancestrais até aqui. Buttarsi al mare per vivere o morire. Essa foi a alternativa dos nossos antepassados. Este, senhores, é um trecho de um texto da professora Neiva Zanata, que eu quis compartilhar com vocês, porque eu acredito realmente que traduza muito bem o sentimento de uma boa parte da nossa coletividade quando busca por seus direitos. Eu sei que os meus colegas que aqui estão, os italo-brasileiros, eu tenho certeza que o Peron e o Cristiano sentem um pouco seu esse texto quando eu leio. Tenho certeza que você aí, que é italo-brasileiro como eu, sente um pouco seu esse texto, porque é esse o calvário que nós fazemos, né? Quando buscamos saber quem somos, quando tentamos ter acesso aos serviços, isso é um processo longo, poderia falar horas, vou tentar não falar horas, senão matamos a nossa intérprete hoje aqui, mas eu quero sensibilizar quem trabalha, quem busca e quem vai decidir a nossa sorte nessa busca. Como a Neiva relata, esse sentimento de abandono e esquecimento, ele persiste, né? Pois nós seguimos sendo obstaculizados,
seja pelos insuficientes serviços aí administrativos prestados pelos consulados, pois eles são dimensionados aquém da demanda, apesar da generosa taxa de 300 euros per capita para o exame dos pedidos, 300 euros para cada pessoa que apresenta o seu pedido. E agora também pelo Poder Judiciário, né, esse Poder Judiciário italiano que traz à tona uma tese que a própria Itália, em 1907, como dito, vai ser dito depois pelos colegas, já havia rechaçado. A Itália esqueceu do sangue e da história dos seus filhos. E agora a Avvocatura dello Stato descontextualiza a lei brasileira para empregar a tese da grande naturalização. Mas vamos pensar, o que sabem a população e os políticos italianos sobre a grande emigração, sobre esse enorme grupo de italianos que deixou o país? Números enormes, 600 mil ao ano, que esvaziaram a Itália, o norte da Itália, todas as regiões de onde provém a nossa imigração. A Itália, um país que vive da sua imagem, do seu turismo, da exportação das suas excelências tecnológicas, gastronômicas, artísticas, vive do poder dessa imigração, senhores. Ela que faz girar a roda, é esse elo que faz girar a roda, a busca da própria identidade, da autoestima. A gente compra o que é italiano porque a gente quer voltar a ter esse pedaço da Itália. No queijo, no vinho, na roupa, na tecnologia, na arte, na língua, os cursos de italiano, em tudo. Como dizia antes a professora Neiva, a grande maioria busca o direito de saber que tem origem, que ficou plantada na Itália uma raiz que pertence a nós, e que a gente nem pretende trabalhar ou estudar na Itália, como alguns dizem, roubar o espaço dos jovens italianos, que ela deseja voltar no tempo, é curar as feridas abertas, é consolar o pranto das mães, quer mesmo é contar a própria história, a sua história aos seus descendentes. Eu fiz essa introdução e quero contar isso na qualidade realmente de ítalo-descendente. Nós aqui sabemos que a busca do reconhecimento da cidadania é um sentimento. Quando nós falamos de cidadania, nós estamos no nosso lugar de fala. O processo para um ítalo-descendente, que almeja o reconhecimento, é muito mais do que busca de nacionalidade, é muito mais do que tutela de direitos, é muito mais do que passaporte, mesmo que às vezes nasça só como isso, quero ir para os Estados Unidos sem visto, mas é muito mais. Ao fim e ao cabo, torna-se sempre e inexoravelmente um percurso de autoconhecimento, de resgate. Então, tem que ser entendido que é sempre um processo que deixa as pessoas muito sensíveis. Nós temos aqui no Brasil cerca de 30 milhões de descendentes, de italianos que vivem no território brasileiro. Eu não digo descendentes, nós somos italianos, nós nascemos italianos, não admito ser tratada diverso disso, não admito que tratem nenhum desses descendentes diversamente. E uma enorme demanda reprimida, então, temos, né? Seja nos consulados, seja nos tribunais, além, é claro, de uma razoável quantidade de requerentes que fixam residência na Itália, ou seja, favorecendo o turismo, o movimento no país, né? Falam tão mal, né? Mas tudo isso gera riqueza para a Itália, não perdas, que buscam lá o reconhecimento, né, junto às prefeituras. Até pouco tempo não era nem comum o uso dos tribunais para alcançar esse pleito, né? Exceto nos casos com impedimentos administrativos, como, por exemplo, os descendentes de mulheres italianas ou alguns outros impedimentos, mas daí as esperas ficaram enormes, né? 15 anos em alguns consulados, e daí a demanda cresceu, o pedido por um prazo razoável, aquele prazo previsto pelos decretos. É natural que crescesse. O processo de reconhecimento da nacionalidade não apresenta uma grande complexidade. Ele nasce administrativo, e ele só migra para os tribunais em virtude do prazo excessivo, ou seja, em alguns casos, em virtude da ascendência feminina, outros impedimentos, mas em sua maioria ele é um processo extremamente simples. Agora ele começa a ganhar um pouco de complexidade pelos obstáculos que estão sendo postos no caminho.
né, esses recursos, né, estes apelos, por exemplo. Mas isso não é novidade para a nossa coletividade. O obstrucionismo, né, é um velho conhecido aqui nosso. O emprego distorcido da legislação e os abusos são nossos velhos conhecidos. Eu lembro aqui uma matéria de 2012 da própria revista Insieme, né, já tínhamos denunciado o atendimento administrativo e sugerido mudanças possíveis. Saibam que nós nunca pretendemos nenhuma mudança legislativa. Nós já nascemos italianos, a lei se cabia muito bem, estava ótima. O que nós precisávamos era do respeito. Respeito à legislação da Itália. Nós queríamos que a lei do nosso país fosse respeitada. E ainda precisamos que a lei do nosso país seja respeitada. Precisamos da tutela para que a nossa lei do nosso país seja respeitada. Precisamos obter o cumprimento dos prazos preconizados. Precisamos abolir entrevistas desnecessárias nos consulados para que vejam documentos, são processos de leitura de documentos. Eu não preciso sentar à frente de uma pessoa que vai ler 30 folhas, né? O processo administrativo é isso. Para nada servem essas entrevistas que ocupam os funcionários. Precisamos receber protocolo do que entregamos e depois some dentro dos consulados. Precisamos poder enviar, como na Itália, documentos pelo correio ou eletronicamente. Precisamos receber recusas motivadas, como dizem os princípios aí da administração pública, né, para evitar o ir e vir repetido dos requerentes perdendo seu tempo. Precisamos ter acesso ao andamento dos processos com transparência. Não há transparência. Precisamos impedir omissões e ações abusivas. Esse momento se tornou muito marcante em 2012, porque ocorreu que um dos consulados emitiu um decreto. Vejam bem, senhores, um decreto que eu considero difamatório, hoje não mais público, foi retirado, né? Foi retirado o decreto de circulação, eu acho que o Peron recorda bem disso, né? Que ele dizia o seguinte, que ele não se obrigava a cumprir o prazo decretado para o reconhecimento da nacionalidade em virtude do ilegítimo comportamento dos nossos antepassados. Vejam bem, pessoas que vieram da fome, foram para colônias no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo de Minas, afastados do seu país de origem, longe das autoridades brasileiras, que não foram registrar os filhos. Vejam bem, 3 dias de cavalo, sei lá quantos dias a pé, daí eles não foram no cartório registrar e tiveram um ilegítimo comportamento. Estes antepassados se comportaram mal. E da contraffazione di atti come pratica comune. Então, que nós era normal a prática de produzir documentos falsos dos requerentes, dentro de um decreto dizendo que este era a prática, colocando todos os descendentes em um mesmo grupo. Somos todos criminosos, julgamos o todo por ação de uma ou duas pessoas, que é normal no mundo inteiro. Então, esse decreto surgiu e houve muita revolta aqui no Brasil. Julgando, então, publicamente, através de um decreto, toda a coletividade italiana no Brasil. Nesse momento, a maioria dos princípios basilares do direito administrativo italiano e brasileiro iam para o ralo, pelo menos para nós, né? Paulatinamente, então, a demora nos consulados piorou notavelmente e vislumbrou-se daí a possibilidade de pleitear na justiça um prazo razoável, que é aquele preconizado pelo decreto, para alcançar o próprio direito. Os primeiros processos junto ao Tribunal Ordinário de Roma duravam por volta de 6 meses, 8 meses, entre o ajuizamento da ação e a emissão do mandado. Hoje, em boa parte, os casos aumentaram bastante, né? Seja pela pandemia, seja pelo aumento de pedidos. E no final de 2019, pouco antes do início da pandemia, ou em concomitância ao início da pandemia, eis que surge um novo obstáculo. Para nós, descendentes de famílias que tiveram poucos obstáculos já, né? Temos, então, uma boa fatia aqui de imigrantes, em especial nos estados do Sul e no Espírito Santo, eu acredito,
e desembarcar. O Tadoni poderia nos dizer isso bem, infelizmente desejamos lá sorte no problema que ele está enfrentando hoje, mas esses estados aí certamente eu acho que são os que são os mais atingidos, que desembarcaram no Brasil antes da República, e uma quantidade grande de filhos destes que nasceram antes de 1912, que seriam atingidos por estes apelos. Amanhã teríamos essas 3 audiências que consideramos importantes, né, as primeiras, assim, após o recesso na Itália. Colegas, então, italianos e brasileiros, e isso é muito importante, de muitos escritórios entenderam que era fundamental obter a rejeição total dos recursos na Corte de Apelo e evitar a consolidação de uma jurisprudência desfavorável em segundo grau, que pudesse ter efeitos negativos para todos, inclusive nos processos que estão em curso no primeiro grau, ou seja, no Tribunal Ordinário de Roma. Então, aconteceu algo que eu considero muito bonito e que eu espero que siga, que continue, que seja o ensejo de uma grande colaboração, porque é disso que é feita a beleza do trabalho. Formou-se um grupo de apoio e colaboração e todos os colegas que quisessem apoiar poderiam colaborar, né, com materiais, com informações, com ideias. E quando o percurso de um requerente, né, de um assistido, de um tutelado, envolve a sua passagem, a passagem de sua família por mais países, os atos que vão ser apresentados no processo, eles são formados nesse percurso. E se faz necessário o conhecimento não somente da legislação italiana, mas também do país em que se formaram os atos, no qual também viveram essas famílias. Por óbvio, temos que entender que a Lei de Registros Públicos brasileira, país que baseia a transmissão da nacionalidade ou a atribuição da nacionalidade no princípio ius sanguinis, ela é pensada de maneira diversa e contém pressupostos diversos daquela legislação correspondente que existe na Itália, que baseia a sua atribuição de nacionalidade pelo princípio do Brasil, fiz ao contrário, né, gente? Vamos voltar. A lei brasileira pelo princípio do solo e a lei italiana pelo princípio do sangue, exatamente ao contrário. Mas, então, os princípios sendo diversos, as legislações de registro também têm pressupostos diversos, necessidades diversas. No Brasil, eu tenho que provar que nasci no solo brasileiro. Na Itália, eu tenho que provar que descendo de um cidadão italiano. Então, as legislações são diversas, não basta conhecer uma para que a outra não tenha que ser também usada e conhecida, e para isso é muito importante a colaboração internacional, né? Há temas transversais também, de grande relevância, de grande importância, de grande repercussão, e eu diria que podemos citar como exemplo, e falando com colegas, né, a adoção, as adoções internacionais. Por exemplo, no Brasil nós temos institutos que não existem na Itália. Quem já lidou com isso nos consulados, nós temos o exemplo da adoção à brasileira, que é completamente diverso dos institutos que existem na Itália. Temos os casos de direito de família, temos tantos casos que podem ser tratados em conjunto. O nosso intuito aqui com este grupo é exatamente aquele de promover a união, de promover a colaboração, de fazer entender que a nossa coletividade é imensa, é grande, é enorme, são 30 milhões de pessoas que têm que ter seus direitos preservados, seus direitos tutelados, que já nasceram italianas, que precisam que nós façamos isso por elas, porque realmente é algo muito bonito o percurso que nós podemos fazer. E eu espero que este trabalho que nós vamos fazer de construir estes temas, de trazê-los à tona, de fazer em conjunto, cada um colocando a sua contribuição, cada um trazendo aquilo que pode dar
aqui na Itália, em grupos com as duas colaborações, ou um trabalho lá e outro aqui, que nós possamos trocar, difundir e trazer benefícios para ambos, para nós, advogados, e para os nossos clientes, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, em quem nós temos que pensar. Colegas, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Peron. Obrigado, Cláudia. Você conseguiu emocionar o pessoal no início com aquele texto belíssimo. Agora nós vamos ouvir a advogada italiana Silvia Contestabile. Ela vai falar sobre o processo civil na Itália e sobre, principalmente, estratégias para conter processualmente decisões baseadas na ressuscitada tese da grande naturalização. Contestabile é advogada cassacionista, isto é, com habilitação à sustentação presencial diante da mais alta corte da justiça ordinária italiana. Sua fala em italiano será posteriormente traduzida ao português para ser inserida, então, nos vídeos que permanecerão na internet. Com a palavra, a doutora Silvia. Boa tarde a todos, estou muito contente de estar aqui com vocês e participar a esta webinar para dar minha contribuição diretamente da Itália e de Roma. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer Cláudia por ter introduzido tão bem o argumento desta noite da grande naturalização. E queria trazer o discurso, na parte que me toca, sobre um aspecto mais técnico para explicar o que nós, advogados aqui na Itália, especialmente aqui em Roma, fazemos. Nós tutelamos o direito das pessoas, um direito que foi violado, que não foi obtido. Então, os cidadãos ítalo-brasileiros que, em primeira instância, pedem para obter a cidadania italiana no consulado, se encontram ali um primeiro obstáculo, que é a longuíssima fila que encontram nos escritórios dos consulados. Para obter o direito deles de cidadãos, devem esperar 5, 6, 10 anos, e isso não é possível. Então, o que acontece? Eles pedem para ter tutelado o direito de obtenção da cidadania. Por isso, fazemos o pedido junto ao Tribunal de Roma, por esse motivo, porque o direito deve ser tutelado, e nós, advogados, é isso que nós fazemos, nós tutelamos os direitos dos cidadãos, das pessoas. Por esse motivo, os ítalo-brasileiros vêm a nós para tentar ter tutelado o direito, e nós apresentamos o pedido junto ao Tribunal de Roma para o pedido da cidadania, que tutela o direito de tê-la em tempo breve, com toda a documentação. Nós apresentamos o recurso junto ao Tribunal de Roma. O pedido baseado na Lei 702 bis é um processo sempre ordinário, simples, mas é breve. Então, deveríamos obter em pouco tempo, antes era muito mais breve o tempo, a sentença que declara a cidadania italiana dos requerentes. Em um primeiro momento, como dizia a Cláudia, até algum tempo atrás, o tempo para obter a cidadania italiana era de aproximadamente 1 ano, 6 meses. Agora, o tempo desde a apresentação do pedido até a fixação da audiência estão mais longos, um pouco por causa da pandemia e um pouco também porque o grande número de pedidos que há, nós chegamos entre 12 e 18 meses para ser fixada a primeira audiência. Em todos os casos, porém, o Tribunal de Roma é compacto e a orientação jurisprudencial não teve nenhum tipo de problema, e os juízes romanos do tribunal, na presença de toda a documentação que prova a ascendência iuris sanguinis, permitem sempre
de acordo com os nossos, acolhem sempre os nossos pedidos e nos tem trazido sentenças favoráveis. No nosso escritório, até agora, nós nunca tivemos uma sentença, uma rejeição a nossas perguntas, aos nossos pedidos, porque são bem articuladas e temos os documentos probatórios verdadeiros, corretos e bem organizados. Por isso, os juízes sempre acolhem nossos pedidos, os juízes. O problema nasce com a Advocacia de Estado, que sempre tentou, também no primeiro grau, obstaculizar o nosso percurso, os nossos pedidos de cidadania. Até agora não teve nenhum êxito, os juízes sempre rejeitaram. Mas eu diria mais que isso, nas primeiras sentenças, por exemplo, de 3 ou 4 anos atrás, o Tribunal de Roma condenava a Advocacia de Estado às despesas legais por esse tipo de processo. Depois, com o advento da seção especializada para a imigração, e o Tribunal de Roma decidiu também, conforme nosso pedido, de não mais condenar a despesas do Ministério. Em todo caso, a este ponto, depois de ter tido todas essas sentenças favoráveis, a Advocacia de Estado e o Ministério do Interior pensaram em apelar nossas sentenças favoráveis na Corte de Apelo, falando, então, da famosa grande naturalização. A grande naturalização de 1889, que, segundo a Advocacia de Estado, teria naturalizado tacidamente todos os cidadãos italianos. Sabemos que isto não é juridicamente verdade e nem historicamente verdadeira, porque seja o governo brasileiro, mas também os outros governos estrangeiros, o italiano, o alemão e francês, fizeram grandes críticas ao governo brasileiro. O governo brasileiro, ele, em pouquíssimos meses, colocou em ordem esta decisão, essa legislação, e foram outros 3 decretos após, que claramente fazem ver que o cidadão italiano devia prestar uma expressa vontade, demonstrar uma expressa vontade de se tornar cidadão brasileiro para perder a cidadania italiana. Efetivamente, esta situação não ocorreu porque quando nós depositamos os nossos documentos no tribunal, o que nós colocamos nestes documentos? Colocamos assim chamado a certidão negativa de naturalização. O governo brasileiro oferece essa certificação que nos atesta a inexistência de vontade do italiano de se tornar brasileiro. Este é o ponto fundamental das nossas defesas, porque não é possível para o Estado da legislação brasileira e italiana far com que um cidadão perca tacitamente a sua cidadania italiana. Isto é um ponto fundamental. Nós tivemos 2 sentenças da Corte de Apelo que acolheram a tese da Advocacia de Estado e do Ministério do Interior. Mas a sentença é uma sentença viciada, em tantos pontos errada, porque não faz uma análise especial da legislação brasileira, que no tempo, nós vamos ver imediatamente, poucos meses após, colocou em ordem essa situação. A sentença é viciada. Os instrumentos jurídicos nós temos para combater esta situação. De fato, temos no nosso escritório, somos 30, mais ou menos, as sentenças que foram apeladas. Na realidade, é um pequeno número em relação às sentenças que nós tivemos positivas e que não receberam apelo. Mas é um modo para a advocacia de verificar
a possibilidade de obter, de fazer mudar a orientação jurisprudencial da Corte de Apelo. E está tentando, de todas as formas, como Cláudia já disse, existem, de vez em quando, situações recorrentes e existem ataques à cidadania ítalo-brasileira. Isso acontece. Neste caso também nós temos, de novo, a advocacia encontrou acolhimento na Corte de Apelo. Podemos dizer, porém, que a Corte de Apelo existem várias sessões, várias varas. Essa vara que acolheu o recurso da Advocacia de Estado é uma sessão específica, que se chama Sessão Família. Nós não entendemos o motivo pelo qual o recurso da advocacia foi parar nessa sessão. Na realidade, existe a primeira sessão da Corte de Apelo, onde temos todos os outros processos, que é formada por outros juízes que provavelmente terão, segundo o nosso parecer, um maior escrúpulo na análise da nossa tese e analisar a legislação brasileira e a legislação italiana. E então temos confiança que, em base a nossas afirmações jurídicas, a Corte de Apelo possa rejeitar o recurso do Ministério do Interno. Porque nós repetimos, não existem em nível jurídico bases para este apelo. A sentença é totalmente errada. Os colegas que tiveram a sentença de acolhimento por parte da Advocacia do Estado estão preparando o recurso para o terceiro grau, para a Cassazione, e tem muitos pontos para ter outras bases sobre as quais combater. O que é muito interessante e que nós formamos grupos de trabalho de juristas que estão trabalhando para tocar ponto a ponto essa sentença da Corte de Apelo e tentar contrastar a Advocacia de Estado. Bem, no que se refere aos tempos das sentenças, infelizmente, nós temos uma Corte de Apelo que é, infelizmente, muito lotada de processos, tem poucos juízes, é um tribunal também, um tribunal muito importante e tem praticamente tantas causas que devem responder. Então, os tempos ali, neste caso, na Corte, são de aproximadamente 1 ano e meio entre o apelo, a notificação do apelo e a sentença da Corte de Apelo. E, de fato, agora foram somente 2 sentenças até agora da Corte de Apelo dessa sessão de família. Nós esperamos obter uma primeira sentença dos nossos recursos para o final de 2021, no máximo janeiro de 2022. E estamos preparando claramente todas as nossas memórias, os nossos escritos para tentar desmantelar a orientação daquilo que diz a Advocacia de Estado. Esta é a situação técnica atual dos recursos na Corte de Apelo e da Corte de Apelo de Roma. No que se refere à cassação, terão que ser depositadas até o final de outubro os recursos para a Cassazione, mas é um momento, nós não sabemos quando ainda poderão fixar as datas. Bene, grazie, doutoressa. Eu passo a palavra ao advogado Cristiano Girardello, que já apresentei inicialmente, mas repito aqui que, além de sua análise sobre as decisões judiciais italianas em relação ao argumento da grande naturalização, e em especial a essa sentença que a doutoressa acabou de se referir, da sezione persona, família e minorenni, ele suprirá também, em parte, aquele conteúdo que aguardávamos de parte do Daniel Tadori. Lembramos de novo, Girardello é mestre em Direito pela Universidade de Minas Gerais e foi autor de um extenso estudo sobre o tema que publicamos na última edição da revista Insieme. Girardello, com você a palavra. Boa tarde a todos.
dou os meus saudosos cumprimentos aos colegas todos que, de boa fé, de bom coração e a despeito de quaisquer diferenças, estão se coordenando academicamente, inclusive, né, porque o nosso interesse é prioritariamente acadêmico também, que é entender estas razões e contra-argumentá-las de forma correta, né, de acordo com o que a história conta, de acordo com o que o direito do tempo correto conta, né? Então, começo cumprimentando todos os colegas e, obviamente, os ouvintes, porque as pessoas que separam seu tempo, né, para nos ouvir são pessoas interessadas de uma maneira especial naquilo que temos a dizer, né? Então, começo por aí. A nossa pretensão nesse momento, ela não é esgotamento do tema, porque nós, como dito por ambas as anteriores palestrantes, as ilustres anteriores palestrantes, nós estamos estudando agora, num nível internacional, inclusive, cooperação binacional, estamos estudando a situação para fazer frente das formas que forem possíveis, né, à tese da Avocatura dello Stato e as razões dessas duas infelizes decisões da Sezione Famiglia, né, buscando na prima sezione, né, civile, né, da Corte d'Appello, uma decisão favorável, obviamente, que vá reafirmar todas as, talvez milhares, vocês podem me corrigir, mas milhares de decisões do Tribunale Ordinário, né, da 18ª Sezione, que são favoráveis ao pleito dos ítalo-descendentes, né? Eu vou compartilhar a tela, porque eu fiz alguns slidezinhos aqui. Eu vou compartilhar a própria tela, porque eu abri muita coisa, então não vou compartilhar janela por janela, não. A tela inteira eu vou modificando. Bom, o que acontece? Existem, tanto na estrutura argumentativa da Avocatura dello Stato, quanto na ratio decidendi, que são as razões de decidir da Sezione Famiglia, né, persone, família e minorenne, equívocos históricos jurídicos importantes. E nessa minha fala, eu vou tentar, de forma sucinta e mais clara possível, falar sobre a estrutura argumentativa destas apelações da Avocatura dello Stato, que, diga-se, são, embora inúmeras, têm a mesma estrutura, porque costumam ser cópias realmente, né, conforme os colegas italianos nos informam. A própria estrutura da ratio decidendi, que são as razões de decidir dessas sentenças da Sezione Persone, e, na conclusão, um chamado para todos os interessados. Bom, se verifica o direito à cidadania dos requerentes a partir de uma linha de descendência legítima que se sustenta desde o dante causa, que é aquele que dá origem, né, ao direito, até os requerentes. Uma das causas, um dos impedimentos ao pleito dos requerentes é uma interrupção da linha de descendência pela perda da cidadania italiana. Quando a gente fala desses requerentes, nós estamos falando de regimes legais, regimes jurídicos que são anteriores à atual lei, que é a 91 de 92. Nós estamos falando do Código Civil de 1865 e da lei imediatamente posterior, que é a 555 de 1912. Todas essas, ambas as leis, vão tratar das causas de perda da cidadania italiana. No Código Civil de 65, nós temos essas três hipóteses aí. Como eu digo, não pretendo ser exaustivo, tá? Então podem haver outras hipóteses, mas as que interessam ao nosso pleito, ao nosso caso, tá? Para que o ouvinte fique contextualizado. Então, que interessa a nós temos essas três hipóteses no Código Civil de 65, que é a renúncia expressa do italiano, tá? Feita diante do ufficiale di stato civile, conforme está escrito no Código, a obtenção de uma cidadania estrangeira, de uma outra nacionalidade, de uma nacionalidade estrangeira,
e o aceite ou aceitação de um emprego público, né, de governo estrangeiro, ou a partir da prestação de serviço militar perante uma potência, um Estado estrangeiro. O Código Civil de 65 trazia essas três hipóteses. Como naquele contexto existia um movimento emigratório gigantesco, descomunal, na Itália, e há estudos importantíssimos que mostram que a emigração na Itália ela não se deve só às questões ordinárias que são postas em geral, que é dificuldades econômicas, financeiras, a fome, no caso do Vêneto, a anexação do Vêneto e a crise social, econômica e política que se seguiu, tá? Mas que mostram que havia, do ponto de vista do governo italiano da época e das elites italianas, e a Cláudia falou maravilhosamente bem sobre isso na fala dela, no painel dela, havia uma verdadeira indústria da imigração na Itália naquela época, de forma que há estudos importantes que demonstram que a própria industrialização da Itália, o capital inicial, o capital originário para a industrialização da Itália, teve como base a indústria da imigração. Então, assim, só para fazer um gancho com o que a Cláudia falou, de repente são os nossos pobres bisavós, avós, tataravós, trisavós, que, inseridos nessa indústria da imigração, formaram o capital primário para a Itália, no início do século XX, iniciar o seu expansionismo imperialista e a própria industrialização. Portanto, há uma dívida histórica da Itália em relação aos nossos antepassados, mas isso é uma outra questão. Bom, mas é importante que notar o seguinte, que esse regime legal, ele não se modifica de uma hora para outra. Ele se modifica diante de um contexto em que havia um interesse, tanto do governo quanto das elites italianas, no destino dos emigrados, tá? Até por essas questões do próprio capitalismo, essas próprias questões econômico-financeiras, que muitos estudos comprovam isso, etc. e tal, mas não vamos entrar nisso. Então, quando essa lei ela é modificada, a ideia é que o cidadão italiano, mesmo aquele que havia emigrado no regime do Código Civil de 1865, não tenha perdido a sua cidadania. E isso fica muito claro quando a gente compara os textos legais. Por isso, esse slide. A gente vê, por exemplo, olha, que no Código Civil, pegamos a hipótese segunda, no Código Civil de 65, obtenção de uma cidadania estrangeira. Como que aparece na Lei 555? Quem espontaneamente adquire uma cidadania estrangeira, ou seja, é o governo italiano e a comunidade italiana do exterior reagindo tanto ao ius solis dos países da época, né, de ingresso de imigrantes, o Brasil dentre eles, aliás, o principal, inclusive, pelo menos para o norte da Itália, para o sul será os Estados Unidos. Eu estou falando muito alto? Muito rápido? Eu vou tentar falar mais baixo, mais lento. Então, mais lentamente. Então, essa reação ela é importante. Vejamos, por exemplo, que no Código Civil de 1865, a aceitação de um emprego público ou a prestação de serviço militar configuraria, em tese, uma hipótese automática de perda. Olha a reação da comunidade italiana no exterior e do próprio governo italiano, com a revogação dessa hipótese por uma lei de 1901. E quando essa hipótese é reintroduzida na Lei 555, vejam que ela deixa de ser uma hipótese automática de perda. Porque o que diz na Lei 555? Quem, havendo aceitado o emprego do governo estrangeiro ou tendo entrado no serviço militar de potência estrangeira, ali persista, não obstante a intimação do governo italiano de abandonar dentro de um termo fixado pelo próprio Estado. Ou seja, nós não temos, na verdade, hipóteses automáticas de perda da cidadania italiana. Tá? Nem no regime de 65, essa hipótese 3 poderia ser chamada de uma hipótese automática, mas foi rapidamente revogada, e muito menos no regime da Lei 555. Vejamos que a renúncia, a hipótese de renúncia,
que desaparece lá no Código de 65, ela também ganha uma nova roupagem na Lei 555, trazendo seus efeitos prioritariamente para o passado. Uma coisa que os juristas precisam aprender, e eu, graças a Deus, aprendi isso com meus grandes professores, é que a matéria do jurista é prioritariamente a lei. Então, antes da gente ler doutrina ou ouvir opiniões de doutos, sabedores daquele assunto, a gente deve ir no texto legal. Vejamos o que diz na hipótese: quem, tendo adquirido sem concurso de sua vontade própria, de vontade própria, uma cidadania estrangeira, declare renunciar à cidadania italiana. Vejamos que a lei poderia ter falado simplesmente assim: quem declare de renunciar à cidadania italiana e estabeleça ou tenha estabelecido no exterior a própria residência. A lei não fala isso. Ela traz um condicional que leva os efeitos dessa lei para o passado, quando ela fala quem tendo adquirido, ou seja, essa lei ela é modificada exatamente para fazer frente, o regime da cidadania é modificado exatamente para fazer frente às necessidades do Estado italiano diante desses países que criaram. O Brasil não foi o único que tentou fazer isso, tem vários no direito internacional, vários países de perfil imigratório que fizeram isso, tentaram criar naturalizações em massa. O Brasil não foi o primeiro nem o último. Então, é uma reação do Estado italiano da época, é uma reação da própria comunidade italiana da época a esse tipo de naturalização. Tá? E nós precisamos nos perguntar, inclusive, se essa naturalização, conforme delineada pela avocatura nos argumentos da avocatura do Estado, de fato aconteceu no Brasil. Nós vemos que numa análise histórica ela não aconteceu, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, então, quando o Ministério del Interno se manifesta dizendo, em 2009, que não há solução de continuidade entre as leis que tratam da cidadania, o Ministério do Interno está levando em consideração uma característica, uma ação, digamos assim, que deve ser necessariamente tomada a todo intérprete da lei, das leis, interpretá-las dentro de seu contexto, não só de seu contexto sistêmico, falando-se em termos legais, né, dentro do sistema jurídico como um todo, mas também do seu contexto histórico. Então, para quem não sabe, o que é a solução de continuidade? A solução de continuidade é quando acontece entre determinadas realidades uma interrupção, tá? Então, a gente fala que não há solução de continuidade quando não há interrupção entre duas determinadas realidades. Então, o próprio Ministério del Interno, tá, em 2009, numa manifestação, diante de uma consulta, diz que não há solução de continuidade entre as leis da cidadania. Isso tem um efeito prático no direito, que é o seguinte: nesses casos, não se aplica o tempus regit actum, ou seja, você, para os benefícios legais, você, jurista, precisa estender os benefícios da lei a todos os sujeitos, independente do tempo em que aquela determinada lei esteve ou passou a ser vigente. Tá? Isso significa não ter solução de continuidade. Então, quando a Lei 555 vem, os benefícios da Lei 555, eles são extensíveis, por razões de justiça, aos emigrados anteriores à vigência da lei de 1912 e aos seus filhos. Por quê? Porque eles são os sujeitos dessa lei. A Lei 555 ela é feita para esses sujeitos, ela não é feita para os sujeitos futuros, para os emigrados futuros. Ela é feita para esses sujeitos que lutaram arduamente e com a concordância do Estado italiano, né, para que mantivessem a sua cidadania e preservassem a cidadania dos seus descendentes, tá? Então não tem solução de continuidade. Um outro reflexo é que
quando a gente vê a Circolare Capa Ventotto, né, do Ministério dell'Interno, a lista de documentos, a gente vê que a Capa Ventotto traz uma única hipótese de interrupção da linha, de perda, a naturalização expressa do Dante Causa. Tá? Tanto é que ela só pede, além dos documentos, dos registros que demonstrem a linha de descendência, ela só pede que se apresente um certificado negativo de naturalização, um documento do país estrangeiro que comprove que aquele ascendente, o Dante Causa, não se naturalizou. Ou seja, a lógica dessa lei é que somente a naturalização expressa pode interromper a linha, tá? Bom, como que a Avocatura dello Stato vai estruturar os seus argumentos nos apelos que estão sendo apresentados, né? Ela vai falar, primeiro, para que a linha de descendência não seja considerada interrompida, não pode ter ocorrido uma naturalização de massas. Segundo, que no Brasil aconteceu uma naturalização de massas, né, que é o famoso decreto da grande naturalização, 58A, de 14 de dezembro de 1899. Terceiro, ela vai falar que no regime do Codice Civile de 1865, o artigo 2º, a coma 2, prevê a perda automática da cidadania em caso de obtenção de uma cidadania estrangeira. Esse ponto foi resolvido pela Corte Partenopea, né, a Corte de Nápoles, em 1907, ao dizer que a obtenção precisa ser precedida de uma manifestação de vontade explícita do emigrado. Mas eles repristinam também esse argumento. Eles vão dizer que, muito embora a Itália tenha elaborado uma nova lei que permita a conservação da cidadania italiana, mesmo em face de uma naturalização de massas, ele está se referindo aqui ao artigo 7º da Lei 555, essa lei somente teria entrado em vigor em 1º de 7 de 1912, tendo efeito somente a partir dessa data. Eles também dirão que a Lei 555 não criou o direito à dupla cidadania, mas procrastinou a maioridade do nascido no exterior uma escolha entre duas nacionalidades, para dizer que aquele que nasceu pelo ius solis, depois de maior, deveria optar por uma ou outra cidadania, então, tendo optado, decairia do direito. Isso é completamente errado, nós vamos ver. Os pedidos feitos aos consulados no Brasil são verificados quanto à data de entrada do italiano do país. Nesse ponto, a Avocatura dello Stato mente descaradamente. Não faz parte do roteiro de nenhum consulado, nem da embaixada no Brasil, nenhum consulado, essa verificação. Por fim, eles vão dizer, e esse é o ponto que a Sezione Famiglia acampou, vão dizer que a aquisição de uma cidadania estrangeira e a renúncia à cidadania italiana poderiam se dar de forma tácita, a depender do comportamento do italiano no país estrangeiro. Ou seja, deveria ser observado se o italiano ou gozou ou não de direitos civis e políticos. Tá? A Sezione Famiglia vai pegar esse ponto e vai decidir contrário com base nele. Bom, então nós vamos tentar apresentar de forma esquemática os contra-argumentos que nós até o momento levantamos para cada um desses pontos. Primeiro, diz a Avocatura que para que a linha de descendência seja considerada interrompida, não pode ter ocorrido uma naturalização de massas. Então a gente precisa fazer a primeira pergunta. Ocorreu uma naturalização de massas no Brasil? O Estado brasileiro, por meio de suas representações diplomáticas e de suas autoridades, admitiu ter ocorrido uma naturalização de massas no Brasil? Quando a gente entra nos anais, né, dessa época, nós vamos ver que, primeiro, que o Estado brasileiro sempre se posicionou contrariamente a esse entendimento, informando as legações estrangeiras de vários países europeus, inclusive da Itália, informando que a nacionalidade brasileira jamais foi imposta, mas aberta a todos que a almejassem. Tá? O Estado brasileiro nunca reconheceu ter havido uma naturalização de massas no país. Segundo lugar, é o seguinte, isso tem reflexos no direito internacional. O Estado italiano considerou nulo o decreto 58A, de forma que o entendimento, esse renovado entendimento,
por via da cessione familia, defendido pela Avocatura dello Stato, fere a regra do direito internacional do stoppel, ou venire contra factum proprium, para a audiência entender o que é isso. Quando um Estado, por meio de autoridades constituídas, defende uma determinada posição diplomática, o Estado não pode reverter, contrariamente ou arbitrariamente, à legítima expectativa dos cidadãos ou dos nacionais ou dos interessados, ele não pode reverter o seu entendimento sem ser por dentro de um devido processo legislativo, tá? Então, se problema há com o represamento de milhões de ítalo-descendentes pelo mundo afora, é o legislativo italiano que deve resolver isso, não o executivo com manobras conhecidíssimas por todos nós, e muito menos o judiciário, acampando teses que não têm guarida jurídica, que são ilegítimas, como, por exemplo, essa tese levantada pela Avocatura dello Stato, com os argumentos que nós vimos, tá? Tem um documento que eu quero mostrar para a audiência, que é a resposta da alegação italiana. Não sei se vocês vão enxergar, o problema é que a tela fica cheia de coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É a resposta da alegação italiana. Vocês estão enxergando essa tela? Essa foi a resposta da alegação italiana a um contramemorando do governo brasileiro em 1891. Olha só o que diz o rei da Itália, tá? Aliás, o primeiro-ministro, o governo do rei. O governo do rei, o que ele diz? Ó, o governo do rei recebeu contramemorando do governo provisório brasileiro sobre a questão da naturalização dos estrangeiros. As explicações dadas para justificar a recusa de modificação do decreto de 14 de dezembro não parecem ao governo italiano suficientes para desistir das representações contidas no memorando entregue ao Ministério Brasileiro, porque antes desse contramemorando, a alegação italiana, na figura do primeiro-ministro, né, é o governo do rei, já tinha apresentado ao governo brasileiro propostas de modificação do texto do artigo do texto do decreto 58A. E aí o Brasil responde que não vai modificar, dando aquela ideia, olha, nós não estamos obrigando ninguém a naturalizar, etc. e tal, e a Itália faz a tréplica, tá? Bom, vamos pular esse pedacinho aqui, que o importante aqui é o pedaço em que a Itália fala claramente que será considerado nulo. Vejamos aqui, ó. Mas, para o final, isso aí está os slides vão ser disponibilizados, esse linkzinho está aí para quem quiser ler. Quiser traduzir, apresentar em juízo também. Vejamos aqui no final. Então, o governo italiano propõe suas razões. Vejam o último parágrafo que diz o governo italiano. O governo italiano, conquanto agradeça ao governo provisório do Brasil as facilidades que serviu-se para propor a execução das disposições decretadas, deve, todavia, renovar o seu precedente protesto, com a mesma reserva de considerar o decreto de 14 de dezembro de 89 como nulo e não existente, se as modificações solicitadas não forem concedidas. Então, o governo italiano não pode fazer com os ítalo-descendentes mais essa. O próprio governo disse lá atrás, então, o meu bisavô, a minha bisavó, os bisavós de todos os 30 milhões ou avós, acreditaram no governo italiano lá nos idos 1890, quando o governo italiano falou assim, é nulo, para nós é nulo. Então, vocês, ítalo-descendentes, não precisam se preocupar, não. Na Itália, isso é nulo. Então, o stoppel, que é esse, ou o venire contra factum próprio, que é uma regra de direito internacional, impede que o Estado, que tenha se manifestado com base numa representação legítima, aqui é o próprio governo falando, impede que arbitrariamente ou para denegar de forma ilegítima direitos, mude a sua orientação, que não seja pelo devido processo legislativo. Está aí a prova, tá? Isso aí está nos anais, e o governo italiano deve, obviamente, que é originado, inclusive, da Itália, o documento tem acesso ao documento, né? Bom, voltando na nossa apresentação aqui, de slides. Bom, então, continuando. Uma outra questão de direito internacional envolvida é o seguinte, atos considerados internacionalmente lícitos não produzem efeitos. Isso é uma outra regra de direito internacional.
A naturalização de massas, ela não era na época e continua não sendo hoje compatível com o direito internacional, de forma que atos prevendo formas compulsórias e massificadas de naturalização sempre foram rejeitadas. Tá? Então não pode a Itália agora repristinar uma legislação que ela mesma declarou nula há quase 150 anos atrás, contrariamente ao direito internacional, às regras máximas do direito internacional, dizer, não, agora nós aceitamos, agora é válida. Não, não é válida, porque a naturalização de massas não é compatível com o direito internacional. Tá? A aplicação do decreto 58A pela jurisdição italiana causa interferência ilegítima na vida privada e familiar dos descendentes e contraria um artigo da Convenção Europeia de Direitos Humanos, da qual a Itália é signatária, tá? E um entendimento já sedimentado na Corte Europeia de Direitos Humanos de que uma negativa arbitrária de nacionalidade ao indivíduo constitui uma interferência arbitrária na vida privada e familiar desse indivíduo. Imaginem só, vamos colocar isso em miúdos, imaginem só famílias cujos alguns ramos já reconheceram a sua cidadania, já são cidadãos reconhecidos, e outros ainda estão em processo. E acontece, isso é uma modificação arbitrária que fere o artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, porque nós vamos ter pessoas de uma mesma família arbitrariamente classificadas como ítalo-descendentes e outras não. E isso não pode acontecer, isso fere convenção internacional assinada pela Itália. Aqui vem o ponto central, é o que está discutido no artigo da INSIEME. Agradeço ao Peron, especialmente mesmo a luta, deixo a todos os nossos ouvintes, assinem a revista, é a nossa fonte de informação. Eu não sei como o Peron, você até me desculpa, eu não sei como o Peron consegue levar à frente a revista com R$60 anuais de assinatura. É muito pouco, porque a gente tem de informação, de espaço. Depois de uma hora você até me explica isso, mas sinceramente eu não sei como você consegue essa façanha de liberar para a gente quase 200 páginas, todo santo mês, bilíngue, entendeu? É um esforço que é por amor, a gente vê isso, que não tem outra coisa a explicar que não seja. Eu agradeço ao Peron o espaço. Nós produzimos esse artigo, eu com a doutora Maria Estela Lamalfa, com a ajuda dela, produzimos esse artigo para ser publicado. O Peron, como sempre, nosso parceiro, nosso amigo, abre todas as portas. Esse é o ponto central. Aconteceu uma naturalização de massas no Brasil? Não aconteceu uma naturalização de massas no Brasil. Esse não era o interesse do governo provisório na época. É preciso estudar a história, é preciso estudar todos os decretos do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca para falar sobre grande naturalização. O interesse do governo provisório era tornar eleitores segundo as conveniências das oligarquias locais, dos latifundiários, principalmente os paulistanos, estrangeiros que tivessem condições de votar segundo o primeiro regime eleitoral da era republicana, que está no decreto 200 do governo provisório. Então, o decreto 58A ele não pode ser lido desvinculado de outros decretos, especialmente o decreto 277D e o decreto 480, que eu trago em ipsis literis aqui para os nossos ouvintes. Vejamos o que diz na parte marcada. Diz no artigo 1º, as comissões municipais de alistamento eleitoral, que no prazo marcado para os respectivos trabalhos não puderem proceder ao confronto, qual que era o confronto? As comissões eleitorais iriam pegar o alistamento eleitoral e confrontar com as listas de estrangeiros do decreto 58A, que, em tese, teriam declarado a sua intenção de manter a nacionalidade originária. Tá? Esse é o confronto. Mas só que essas listas, elas não pegaram, elas não eram para pegar, elas não eram para funcionar. Tá? Então, o que o Marechal Deodoro permite ser feito? Ele sabe que esse confronto não vai funcionar, porque essas listas não foram feitas, nenhum município, na prática, estabeleceu essas listas. Então, ele fala assim,
ao confronto das listas de estrangeiros qualificados eleitores pelas comissões distritais com os livros de declarações dos que não aderem à nacionalidade brasileira, incluirão no alistamento geral todos os nomes constantes nas mesmas listas, ou seja, o governo brasileiro abandona as declarações do decreto 58A e fala assim, alista todo mundo que pudesse ser alistado eleitor, tá? Agora vejamos o que interessa a nós. Esse fato, porém, não importa o reconhecimento da qualidade de cidadão brasileiro, a qual só será atribuída aos estrangeiros, que houverem requerido o alistamento, e 2, aos que, tendo sido alistados automaticamente, né, por ciência própria das comissões, independentemente de requerimento, reclamarem a entrega do título de eleitor. Então, não existiu naturalização de massas, nem tácita no Brasil. Tá? Por quê? Porque os estrangeiros, para serem considerados cidadãos brasileiros, precisavam requerer o alistamento eleitoral ou título de eleitor. Tanto é assim que, mesmo após o regime constitucional de 1891, nos primeiros decretos já da era constitucional republicana, o 902 de 1904 e o 6948 de 1908, faz prova da naturalização dos estrangeiros tacitamente naturalizados o título de eleitor. Tá? Então, sempre houve necessidade de um requerimento por parte do estrangeiro. A Avocatura del Stato mente quando fala e quando sustenta somente o decreto 58A, tá? Quando sustenta que do silêncio do estrangeiro no Brasil se configuraria a naturalização. Isso é uma mentira, nunca se configurou. Nos documentos históricos da época, sabem como aparece a palavra tácita ou tacitamente nos documentos brasileiros? Com aspas. Porque o próprio Brasil sabia que aquela palavra tácita, tacitamente, não era verdadeira. Isso não é uma naturalização tácita. Isso é uma naturalização expressa, mitigada, em que o Estado brasileiro igualou o procedimento de naturalização ao próprio alistamento eleitoral ou à requisição do título de eleitor. Foi isto que aconteceu no Brasil entre 1889 e 1902, porque quando chega em 1902 um decreto do Congresso Nacional reinstitui um procedimento de naturalização, tá? Bom, continuando as razões da avocatura. A avocatura vai dizer, no regime do Códice Civile de 865, o artigo 11.2 prevê perda automática da cidadania italiana, em caso de obtenção de uma cidadania estrangeira. Não. Na época, o Estado italiano não admitia perda automática da cidadania, ele não admitia hipótese alguma, tanto que ele revoga o inciso 3, ou a coma 3 do artigo 11. Não, eles não admitem. Por quê? Porque nessa época, isso está no nosso parecer, no parecer que foi encomendado por 4 associações, nessa época não existia no direito internacional, no plano do direito internacional, normas que protegiam o indivíduo. Então, os indivíduos eles eram entendidos como sendo verdadeiras extensões do Estado, do qual eles faziam parte. Então, quando o Estado protegia os direitos de nacionalidade, ele estava protegendo a si próprio, o próprio Estado. A Itália simplesmente apaga do Código Civil de 65 a possibilidade de qualquer causa automática de perda da cidadania. Tá? Na Legge 23, né, de 1901, eles revogam a coma 3 do artigo 11 do Códice Civile. É revogado. E quando eles reintroduzem uma hipótese análoga na Lei 555, eles fazem essa hipótese depender da intimação do italiano e decurso de prazo fixado pelo Estado para a concretização da perda da cidadania. Eu acho que quem leu as sentenças da Sessione Civile, da Sessione Família, já consegue antever aqui a absurdidade daquela sentença. Tá?
A juíza, naquela sentença, ela julga com um artigo revogado do Código Civil de 1865. Ela julga a causa com um artigo revogado. Tá? Esse artigo foi revogado em 1901. Tá? Ademais, todos conhecem, todos os poderes italianos, executivo, legislativo e judiciário, deram uma interpretação voluntarista e individualista para a palavra ottenuto, do Código Civil de 1865. Ou seja, que aquela obtenção, ela disse, de uma cidadania estrangeira, jamais poderia ser automática, jamais poderia ser compulsória. Ela tinha que depender da vontade expressa do italiano emigrado, tá? Nesse sentido. Esse ponto eu acho muito importante, eles vão falar, né, que muito embora a Itália tenha elaborado uma nova lei que permitia a conservação da cidadania italiana, mesmo em face de uma naturalização de massas, essa lei, entrando em vigor somente em 1º/7, só teria efeitos a partir dessa data. O próprio texto da lei desmente a avocatura da Stato. Quando nós vamos ao artigo 8º, coma 2, da Legge 555 de 1912, vê-se claramente a projeção dos efeitos dessa lei para o passado, porque a lei poderia ter dito somente assim, que dichiari di rinunciare alla cittadinanza italiana. Ela podia ter dito só isso. Como dizia a lei de 1865. Mas a lei faz o seguinte, que havendo acquistata, tá? Essa lei ela vem para socorrer os principais sujeitos dessa lei, que são aqueles estrangeiros que, organizados no exterior, lutaram diante do Estado italiano para que fosse modificado o regime da cidadania, para que viesse feito pelo parlamento uma lei orgânica da cidadania, em vista das incapacidades do Código Civil de 1865 de normatizar a matéria, de trazer o regime correto para a matéria. Tá? Então, essa lei tem como sujeitos os nossos dante causa, tem como sujeitos os nossos avós, bisavós, trisavós. Elas não têm como sujeitos somente aqueles emigrados ou nascidos a partir de 1º/7 de 1912, como já reconheceu o Ministério da Lei Interno ao dizer que não há solução de continuidade entre o Código Civil de 65 e a Lei 555 de 1912. Tá? Bom, eles argumentam que a Lei 555 não haveria criado o direito à dupla cidadania, mas procrastinada a maioridade do nascido no exterior a escolha entre duas nacionalidades. Nesse ponto, a avocatura del Stato, ela se aproveita de uma confusão entre as hipóteses que a lei traz para poder confundir também os julgadores. Porque o que acontece? Naquela época, vigia o princípio iure communicationis, que fazia com que a família fosse considerada uma unidade, de forma que os direitos de nacionalidade do chefe de família, capo família, seriam transmissíveis, se comunicariam com os seus dependentes, mulher e filhos. Tá? Então, quando o artigo 7º da Lei 555 vem, a previsão feita nele com relação à manutenção da cidadania por aqueles nascidos no exterior, né, em que houvesse ius solis, é o caso do Brasil, ela vem em socorro, não desses, não. Ela vem em socorro daqueles que tivessem nascido em países que não tivessem o ius solis ou que os pais tivessem se naturalizado de forma expressa nos países estrangeiros. Então, a previsão feita no artigo 7º da Lei 555 foi lida de forma invertida pela avocatura. Os filhos de um italiano tornados estrangeiros pelo ius solis tinham, após a faculdade, de renunciar de forma expressa, após a maioridade, à cidadania italiana. Eles não tinham que renunciar à cidadania estrangeira para se manterem italianos, como a avocatura faz crer. Tá? Não é assim. Mantendo somente a cidadania estrangeira. Não seria necessário que escolhessem entre a cidadania estrangeira ou a italiana, uma vez que, conforme a Lei 555, conservariam a cidadania italiana independentemente do ius solis. Tá? Novamente, vale lembrar, mais uma vez, a inexistência de solução de continuidade entre as leis.
devendo ser totalmente desconsiderado o princípio do tempus regit actum, com relação ao benefício legal, cujos efeitos alcançam, até por razões pragmáticas, todos os filhos de italianos nascidos no exterior. Todos os filhos de italianos nascidos no exterior. Vamos falar, por exemplo, de uma razão pragmática para isso. Suponhamos que a gente considerasse a naturalização tácita, né, ou a renúncia tácita à cidadania uma possibilidade, conforme considerou a Sezione Famiglia. Eu perguntaria aos ouvintes, seria possível definir em que momento, pelo iure comunicaciones, se tornou estrangeiro ou perdeu a cidadania italiana a mulher e os filhos desse dante causa? Não seria possível definir. Esse é um erro gravíssimo que existe na sentença, por exemplo, na sentença que eu tive acesso, em que a juíza ela acampa a tese a relatora acampa a tese da Avvocatura dello Stato, desconsidera totalmente e desconsidera totalmente essa questão temporal em relação ao filho do italiano. Mas se ele perdeu tacitamente a cidadania, ele perdeu em que momento? Ou seja, em que momento esse filho? Porque ele poderia ter perdido depois da maioridade do filho, por exemplo. O filho, pelo iure comunicações, não perderia. E a juíza não determina isso, a relatora, né, da Sezione. Bom, esse argumento eu acho que ele nem merece muito tempo, porque aqui a Avvocatura dello Stato, ela mente mesmo abertamente, uma mentira aberta. Eles falam que os pedidos feitos aos consulados e à embaixada no Brasil são verificados quanto à data de entrada do italiano no país. Isso é uma mentira. Tá? Basta ler os roteiros dos consulados e da própria embaixada. Não existe essa verificação. Tá? Nunca existiu e nunca existiu. Não existe e nunca existiu. Tá? A Avvocatura dello Stato, infelizmente, mente aqui. E coisa engraçada, que num livro de um conhecido autor italiano sobre cidadania, stato civile, se diz a mesma coisa. Tá? E não é verdade. Tá? Um livro que eu tenho até estudado nele, mas com olhos críticos. Bom, a aquisição de uma cidadania estrangeira, e esse foi o argumento que a relatoria lá da Sezione Persone, Famiglia e Minorenni pegou. Tá? A aquisição de uma cidadania estrangeira e a renúncia à cidadania italiana poderiam se dar de forma tácita, a depender do comportamento do italiano no país estrangeiro, se haveria ou não gozado de direitos civis e políticos. E aí nós temos que reprisar algumas questões, que primeiro, o artigo 11 do Código Civil de 1865 somente previa formas expressas de renúncia ou de naturalização, coma 1, coma 2. A renúncia expressa, a naturalização expressa, na coma 2. A hipótese de perda de cidadania por exercício de cargo público ou prestação de serviço militar, que era a coma 3 do Código Civil, foi revogada pelo artigo 35 da Legge 23, de 1901, de forma que extirpou-se do direito italiano a única hipótese de perda de cidadania que poderia ser considerada automática. Quando reintroduzida uma hipótese análoga na Legge 555, que é o artigo 8,3, para que não houvesse dúvidas quanto à não automaticidade da perda, ela somente aconteceria com decurso de prazo dado pelo próprio governo, para que o emigrado abandonasse o serviço prestado junto ao governo estrangeiro, ou serviço público ou militar, não era hipótese automática. Então, o governo italiano tinha que intimar o italiano, tudo bem, fiquei sabendo que o senhor, Giovanni, está prestando serviço na Câmara Municipal de Piauí, o senhor tem 6 meses para abandonar esse cargo, sob pena de perda da cidadania, tá bom? E aí passou 6 meses, passou 1 ano, passou os 3 meses, passou o prazo que o governo deu, aí se concretizaria a perda da cidadania. Ou seja, o Estado italiano rechaça todo o tempo qualquer hipótese automática de perda da cidadania, e isso tem tudo a ver com o direito internacional da época. Tá? O reconhecimento de uma forma automática da perda da cidadania traria um problema indissolúvel, insolúvel, melhor dizendo, tá? Insolúvel para a prática da cidadania. Tornar preciso o momento em que os filhos menores do italiano teriam perdido igualmente a sua própria cidadania.
tá? A perda automática, ela não permite, primeiro, isso eu não coloquei aqui, ela não permite, primeiro, que o novo status civitatis, ou que a nova condição do status civitatis do italiano seja anotada pelos ufficiali di stato civile, tá? Esse é um problema, porque tem que haver a anotação, esse é um problema. Tá? E o segundo problema, no caso da cidadania específica, é assim, em que momento acontece? Se a perda é automática, em que momento ela se concretiza para eu poder definir o status civitatis dos filhos? Porque se ela se concretizou antes da maioridade, os filhos perderam juntos. Se depois da maioridade, não. Agora, como a perda é automática, como definir esse momento? Então, a Itália rechaça totalmente essa hipótese de perda automática, tanto que revoga o inciso 3 do artigo 11 do Código Civil de 1865. Tá? Mais uma vez, não há solução de continuidade entre as leis. E uma questão, a hipótese do artigo 9 da Lei 555, ela não se refere à perda da cidadania do menor em razão de naturalização tácita do dante causa, mas se for o caso, de naturalização expressa dele. O artigo 9 da Lei 555, ela traz para o filho menor que, pelo iure comunicaciones, eventualmente perdesse a sua cidadania em função da naturalização expressa do seu pai, a possibilidade de, após a maioridade, eleger, digamos assim, a cidadania italiana, tá? Num prazo decadencial de 1 ano, salvo melhor juízo, ou 2 anos. Não sei, isso aí tem que conferir no texto legal. Acontece que, ao contrário do que a Avocatura dello Stato faz, que é confundir a justiça a respeito dessa hipótese, essa hipótese jamais se refere ao ius solis. O que se refere ao ius solis é o artigo 7º da Lei 555, será mantida a cidadania estrangeira. Será mantida a cidadania italiana, independentemente do ius solis, podendo o menor, depois da maioridade, renunciar à cidadania italiana, não à cidadania estrangeira, para manter a italiana. Eu espero que os ouvintes estejam entendendo bem o que eu estou falando, senão vocês vejam várias vezes o vídeo. Então, a Avocatura dello Stato, ela quer confundir essas duas hipóteses, a do 7º com a do 9º. A do 9º. A Cláudia acabou de fazer um recadinho muito bonitinho para mim, em 5 minutinhos. A hipótese do 9º, ela se refere a casos em que tenha havido naturalização expressa do pai, do dante causa, com filhos menores. Tendo havido isso, aí sim abre-se a hipótese do artigo 9º, que é aquele menor que perdeu a cidadania em razão da naturalização do pai, eleger a cidadania após a maioridade, tá? Para nós não se aplica o 9º, para nós se aplica o artigo 7º, tá? O caso do ius solis. Bom, esse é o penúltimo slide, sobre a sentença, tá? A parte mais absurda da sentença é essa que está aí. A relatora, ela faz uma equiparação, eu pus indevida para não usar as palavras que eu devia usar aqui, corretas. Ela faz uma equiparação indevida entre o exercício de cargo público e o exercício de qualquer atividade laborativa, dizendo que houve integração do italiano ao tecido social brasileiro pelo simples fato de ele ter trabalhado no Brasil. Isso é um absurdo, porque o que ela está dizendo é que os ítalo-descendentes deveriam ser mendigos ou morrer de fome no Brasil para que mantivessem a sua cidadania originária. Isso é um desrespeito com os nossos antepassados. Tá? O Estado italiano não pode manter uma coisa dessas. O respeito a nós que estamos aqui hoje, tá? E a memória dos nossos. Ela desconsidera de forma ilegítima a prova de não naturalização do dante causa. A CNN ela é rasgada pela juíza, um documento que conta com presunção de autenticidade e veracidade na Itália, conforme um tratado bilateral firmado entre o Brasil e a Itália. Já está internalizado na Itália, a Legge 336 de 93, o artigo 11. Não se pode desconsiderar a força probatória entre esses dois países, porque são tratados assinados por eles, tá? E internalizado em ambos. Ela inverte legitimamente o ônus de prova entre as partes, uma vez que deveria ser ônus do Ministério dela Interno desconstituir a força probatória da CNN, comprovando que o italiano teria gozado no Brasil, com efeito, direitos derivados da cidadania italiana.
Então, a relatora, para poder decidir contrariamente, ela cria uma hipótese absurda de perda da cidadania que não está nas leis, que é a chamada renúncia tácita e presumida. Tá? Além da lei italiana não ter renúncia tácita, não trazer nenhuma das leis, nem a 65, nem a 555, trazer renúncia tácita, ela ainda presume a renúncia, porque a Avocatura dello Stato não faz prova nenhuma de que houve realmente o gozo de direitos, tá? Ela utiliza isso, segundo Giovanni Bonato, cooperador nosso, maravilhoso, ela utiliza um dispositivo de lei revogado para decidir o caso, e um dispositivo e isso, segundo Giovanni Bonato, pode dar problemas até do ponto de vista funcional. Essa relatora ela pode ser denunciada aos órgãos correicionais italianos por ter utilizado um dispositivo revogado de lei para negar o nosso direito, tá? A questão que eu já falei, ela não estabelece nenhum liame temporal que defina o status tivitatis do dante causa e, por consequência, do filho. Ela simplesmente não estabelece, tá? Ela utiliza o precedente de forma equivocada, pois são inaplicáveis ao caso sob julgamento. Ela traz um julgado da Cassazione, de descendentes de um ítalo, entre aspas, ítalo-libanês, onde aconteceu de fato uma naturalização expressa do libanês, tá? Mas não é o nosso caso é ius solis, nosso caso não é a naturalização expressa versus, não é o artigo 9º, é o artigo 7º, tá? Da 555. Bom, e desconsidera a inexistência da solução de continuidade entre as leis. E, além disso, mesmo tentando fazer um recorte temporal que não seria aplicável, vejam só como é uma decisão pré-ordenada, porque ela faz um recorte temporal no inicinho da sentença, falando que vai utilizar o regime do Codice Civile por causa do ano de nascimento, etc. e tal. Mas quando ela vai decidir o caso do filho, que nasceu em 1903, ele era menor de idade. Ela já não considera esse recorte temporal para falar assim, peraí, se o filho era menor de idade, quando ele se tornou maior? Ele teria se tornado maior já na lei 555. Então, ela não consegue ser... ela é contraditória, ela não consegue ser consentânea nem com seus próprios argumentos. Tá? Então, esse é o último slide, terminar em 1 minuto. Eu queria deixar para todos uma palavrinha que é o seguinte, vamos lutar. Há razões para um pragmatismo advocatício na Itália, que são quais? Inexistência de um duplo grau de jurisdição, recurso e contestação por amostragem, o que façam que muitos advogados não queiram trabalhar o mérito das causas, tá? E que acham que tudo vai se resolver em questões processuais, ou que, me perdoem os ouvintes, ou que pouco se importam, inclusive, com quem são as famílias que serão sacrificadas ao final, tá? Desde que, das centenas de casos que eles peguem, eles estão recebendo por todos, né? Então, tanto faz como tanto fez 10 ou 20 ali morrerem no meio do caminho. Então, nós temos que tomar isso na nossa mão, o direito é nosso, tá? Nós temos cérebro para pensar, não vamos colocar o que nós temos de mais precioso. Foi a única coisa que eles deixaram para a gente, foi essa herança. Tá? No meu caso foi, porque eram pessoas muito pobres, sabe, Cláudio? Então, deixaram essa herança. Então, não vamos deixar a nossa única herança nas mãos de terceiros, que às vezes por razões econômicas, tá? Por razões de regras do jogo, vão ser pragmáticos e informar você aí, não, isso é loucura, isso é propaganda negativa, não é assim. Uma virada de jurisprudência pode ter, sim, um efeito negativo, pode ter um efeito espraiado em todo o sistema. Não só no sistema judiciário, mas também no sistema administrativo, na Farnesina, tá? Então, nós precisamos lutar sim, tá? Lutar e botar na mão dos nossos advogados, botar os nossos argumentos, os nossos documentos, falar, doutor, eu quero no mérito, tá? Não quero o senhor falando que não, mas não tem chance, mas é muito... Não tem, mas é possível, pode acontecer com você. E se acontecer com você, para ir lá para a cassação, você vai desembolsar 10 mil euros adicionais. Você vai ter esse dinheiro? Não. E a doutora Silvia estava comentando que, por exemplo, transitou em julgado negativamente a você, está fechada a via administrativa para você, tá? Eu queria deixar essas últimas palavras, agradecer a todos, desculpem se eu, infelizmente, estourei o tempo um pouquinho, e vamos lutar, mãos juntas, mãos unidas, agradeço a todos vocês aí. Bem, temos a concessão aí de um
pequeno tempo adicional, algumas perguntas aqui, eu vou tentar resumir, talvez numa única, e vejamos daí como é que quem poderia ser escalado para a resposta. A primeira é uma observação, são duas observações anônimas aqui. A Rosana, por exemplo, pergunta concisamente se há previsão de uma decisão erga omnes sobre a grande naturalização. Se há esta previsão, se há essa possibilidade. Um anônimo pergunta, observa o seguinte: mas e a questão do filho do italiano ter nascido antes de 1912, sendo que em 1865, pelo Código Civil, dizia que os filhos nascidos no exterior estavam sobre as regras do país de nascimento. Se o Brasil é ius soli, o filho do italiano nasceu apenas brasileiro antes de 1912, não? Bom, e a outra consideração é a seguinte, também de anônimo. Tendo em vista toda essa argumentação jurídica colocada pelo Girardello, que nos coloca a fragilidade da decisão tomada e, inclusive, da argumentação da própria advocacia do Estado, estaríamos diante de uma questão mais política, talvez, do que jurídica, e, nesse sentido, não teríamos que desenvolver também esforços, não apenas como está sendo organizado com essa iniciativa de despertar e organizar e concatenar o mundo jurídico, mas também lutarmos no fronte político, já que esta tem todo o fumus, como é que dizem os advogados? O bom fumo, né? Existe o fumo de que a coisa está sendo ditada politicamente como uma extensão quase que do obstrucionismo que até agora vivíamos nos consulados. São essas três colocações, não sei, talvez poderíamos, cada um dentro da sua área, fazer um comentário final, né? Queria responder, quem sabe, eu? Posso? Sim. Sim. Não é possível uma resposta erga omnes. Cada sentença, cada processo tem a sua própria sentença. De qualquer forma, pode ter uma orientação da Corte de Apelo. Se efetivamente, como acredito, esta sentença da Corte de Apelo será favorável a nós, como disse Cristiano Girardello, a sentença e a argumentação da advocacia são completamente destituídos de fundamento jurídico, juridicamente não podem estar sustentadas, provavelmente poderá consolidar a orientação da Corte de Apelo. Então, a advocacia não poderá mais impugnar as sentenças do tribunal. Erga omnes não é possível. Esperamos que... Então, queria somente dizer isto. Tu vai ter que ir refazendo as perguntas, porque fizeste muitas ao mesmo tempo. É verdade. E aí, inclusive, tem mais algumas aqui, não sei se podemos esticar mais um pouco. Eu acho que vamos ter que nos restringir àquelas, porque nós temos a tradução e nós temos que ficar contidos em um certo tempo, mas nós estamos à disposição para responder depois. Por que estamos à disposição? Porque, e eu vou responder uma das perguntas já, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo ações, tá? Que são políticas, são ações políticas as nossas ações. Aquelas de descortinar as fragilidades da ação da advocacia do Estado são ações políticas também. São ações, sim, que o Cristiano brilhantemente, aliás, Cristiano, parabéns, que belo trabalho fizeste, eu estou muito feliz de estar aqui te ouvindo, porque realmente nos abriste um mar de possibilidades de resposta, brilhante o teu trabalho. Giovanni Bonato, obrigado por nos apresentar. Cristiano, Silvia, de me colocar em contato com o Giovanni. Essas correntes positivas de gente generosa, de gente interessada no nosso coletivo, de tutelar o direito dessa gente, que tem que se criar. Isso é sensacional. Eu estou felicíssima com isso, espero que muita gente se una aos esforços comuns. E as ações, sim, entre o grupo que trabalha
é maravilhosa, mas eu acho que outros setores têm que se unir. Sim, Peron, outros setores têm que se unir, têm que promover esses diálogos e temos que chegar em outras forças que atuem. Isso é sempre dessa forma. Nos consulados não tivemos muito poder, né, para agir, quem sabe em outros âmbitos, né? Girardello gostaria de falar? Eu também, eu estou com a Cláudia nisso, eu preciso reouvir as perguntas. Deu tempo de eu anotá-las. Eu sei que duas foram repodidas, a questão do erga omnes, né, a Silvia Contestabile respondeu, e agora a Cláudia Antonini, as outras frentes além. A questão primeira que tinha colocado, estou com o som ligado, é exatamente a questão pelo Código Civil de 1865, dizia que os filhos nascidos no exterior estavam sob as regras do país de nascimento. E se o Brasil, sendo ius soli, o filho do italiano que nasceu apenas não teria nascido apenas brasileiro antes de 1912? Acho que esse é o resumo da pergunta. A pessoa tem que citar o artigo, porque não me consta que está isso escrito no Código Civil de 1865, não. O Código Civil de 1865, ele trata da cidadania no artigo 4, falando que é cidadão italiano, filho de cidadão italiano, ponto. Aí depois ele começa a falar sobre os outros institutos, a perda, a reaquisição, a situação das mulheres, dos filhos menores, etc. A hipótese daqueles, o artigo 8º, daqueles que vivem na Itália há mais de 10 anos, blá, 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 quer dizer, eu não sei ao que o ouvinte se referiu, ele tinha que indicar o artigo, né? Mas, de toda forma, a resposta seria não, seria uma leitura equivocada de algum dispositivo, entendeu? Seria uma leitura equivocada, porque o princípio que rege a cidadania italiana desde sempre é o iuris sanguinis, igual todo mundo sabe, cidadão italiano é o filho de cidadão italiano. Lembrando que filiação não é um vínculo biológico, é um vínculo jurídico, tá? Pode ser biológico, na maior parte das vezes mas é um vínculo jurídico, porque a adoção, por exemplo, né, traz alguém como filho sem ser biologicamente filho, e outras hipóteses, né, também. Mas, não, mesmo que a pessoa tenha lido algo desse tipo lá, deveria indicar o artigo, mas a resposta é não. Tá? A cidadania, por questão de soberania do Estado concedente da cidadania, se aplica a lei do país concedente. Então, são cidadãos italianos os filhos de cidadãos italianos. Tá? Mesmo antes da possibilidade de acúmulo de cidadanias, né, são ainda cidadãos. Está no artigo 7º da Lei 555, que vai dizer que conservam a cidadania italiana os filhos de cidadãos italianos nascidos em países de ius solis, e que após a maioridade, se quisessem manter só a estrangeira, poderiam renunciar à italiana. A Avvocatura dello Stato vai inverter esse sentido, para confundir o juiz. Tá? E vai falar o seguinte, olha, é possível escolher depois dos 18, tá? Se não escolheu é porque não quis, renunciou. Isso é uma mentira, porque não é esse o regime legal, tá? Que está na 555, e muito menos no Código Civil de 1865. Ok, doutor Girardello, muito obrigado. Eu estou sendo buzinado aqui, de fato, nós já estouramos o tempo. Então, agradecendo os palestrantes e todos os que nos acompanharam e nos acompanham e nos acompanharem futuramente, porque nesse webinar informamos que esse conteúdo, seja em português que em italiano, ficará disponível nos canais do YouTube e Facebook da Revista Insieme. E, em nome dos organizadores, nós reafirmamos que o nosso propósito aqui é, e foi, e será sempre, a contribuição para o esclarecimento de questão relevante para milhões de cidadãos e integrantes da maior comunidade do mundo, itálica do mundo, né, que contribuíram e que ainda contribuem para a formação desse nosso imenso Brasil. Boa tarde, obrigado.